Constantino, o imperador que derrubou a lei de Deus por terra de acordo com a Bíblia, no alvorecer do século IV, o Império Romano testemunhou uma transformação que redefiniria o curso da história ocidental. Constantino, o Grande, emergiu como uma figura central nessa mudança. Após uma visão celestial e uma vitória decisiva na Ponte Milvio, Constantino adotou o cristianismo, uma fé até então perseguida, e com ela, moldou o destino de um império. Em 313 d.C., junto com Licínio, imperador do Oriente, Constantino promulgou o Edito de Milão. Este decreto histórico proclamou a neutralidade do império em relação ao credo religioso, pondo fim às perseguições e concedendo liberdade religiosa a todos os cidadãos. Com essa legalização, o cristianismo passou de uma religião marginalizada a uma fé com o direito de ser praticada abertamente. Lugares de culto foram restaurados e propriedades, antes confiscadas, foram devolvidas aos cristãos. Há relatos de que, sob a influência de Constantino e líderes eclesiásticos da época, algumas práticas e leis foram adaptadas, refletindo a fusão entre a Igreja e o Estado. Isso incluiu mudanças no calendário e na observância do sábado para o domingo, alinhando a prática cristã com o culto ao Sol invicto, popular no Império. Importância do sábado para muitas tradições cristãs, especialmente aquelas que enfatizam a observância do sétimo dia da semana como um dia de descanso e adoração, conforme estabelecido na Bíblia. Aqui estão algumas passagens bíblicas que destacam o sábado como um dia especial, de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Êxodo capítulo 31, versículo 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Marcos capítulo 2, versículo 27 a 28. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Isaías capítulo 58, versículo 13 a 14. Ou se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se orá-lo, essas passagens refletem a visão bíblica do sábado como um dia de descanso e comunhão com Deus. A observância do sábado. No Novo Testamento, há várias passagens que mencionam o sábado e a prática de Jesus e dos apóstolos em relação a esse dia. Aqui estão algumas delas. No Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegou a Nazaré, onde fora criado. E, segundo o seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado, e levantou-se para ler. Atos capítulo 17. Versículo 21. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos capítulo 18, versículo 41. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. Essas passagens indicam que tanto Jesus quanto Paulo reconheciam o sábado e participavam de atividades religiosas nesse dia. No entanto, o imperador romano Constantino, no ano 321, e o Papa da época, tratou de mudar a santa lei de Deus sem permissão divina. A mudança no decorrer dos séculos virou uma tradição muito enraizada. Para não sermos mais enganados, devemos ler a Bíblia para enfrentar a verdade. Os primeiros concílios ecumênicos e a definição das doutrinas centrais do cristianismo. À medida que o cristianismo se espalhava, surgiam questões profundas sobre a natureza de Deus, de Cristo e da salvação. Para responder a essas questões e unificar a fé, a Igreja convocou grandes assembleias conhecidas como concílios ecumênicos. O primeiro concílio de Niceia, em 325, foi um marco. Convocado pelo imperador Constantino, ele reuniu bispos de todo o mundo cristão para enfrentar a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo. Os bispos formularam o Credo Niceno, afirmando a crença na Trindade e na divindade de Cristo, igual ao Pai. Este credo se tornaria a pedra angular da fé cristã. O primeiro concílio de Constantinopla, em 381, expandiu o Credo Niceno, fortalecendo a doutrina do Espírito Santo como Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. O concílio de Éfeso,
em 431, e o Concílio de Calcedonia, em 451, lidaram com controvérsias cristológicas, definindo a natureza única de Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esses concílios foram fundamentais para moldar a doutrina cristã. Eles não apenas resolveram disputas teológicas, mas também uniram a Igreja em uma compreensão comum da fé. A divisão do Oriente e Ocidente, o Grande Cisma e a separação entre as igrejas ortodoxa e católica, no ano de 1054, um evento marcante dividiu a cristandade em duas, o Grande Cisma. Este foi o momento em que as diferenças entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente se tornaram irreconciliáveis. Por séculos, tensões culturais, políticas e teológicas vinham crescendo entre as duas metades do Império Romano. O uso do filioque no credo niceno, a disputa sobre o pão fermentado ou não na Eucaristia, e as reivindicações de primazia pelo Papa foram apenas algumas das controvérsias. Finalmente, os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma se excomungaram mutuamente. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa seguiram caminhos separados. O cisma foi mais do que uma disputa teológica, refletiu um mundo onde o Oriente e o Ocidente tinham evoluído cultural e politicamente de maneiras diferentes. O Oriente permaneceu ligado à tradição helenística, enquanto o Ocidente foi moldado pela influência dos povos germânicos. Os reformadores, a vida e o impacto de Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, e no século XVI, a Europa testemunhou um dos maiores movimentos de transformação religiosa da história, a Reforma Protestante. Homens corajosos desafiaram o status quo e mudaram o curso da fé cristã. Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor, iniciou a reforma ao publicar suas 95 teses no ano 1517. Ele criticava as práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, e defendia a justificação pela fé. João Calvino, um teólogo francês, expandiu a reforma com suas doutrinas influentes. Ele estabeleceu o calvinismo em Genebra, promovendo uma vida de disciplina e a soberania de Deus na predestinação. Esses reformadores não apenas reformularam a teologia cristã, mas também influenciaram a política, a economia e a sociedade de suas épocas. Eles pavimentaram o caminho para a liberdade de consciência e a diversificação das práticas religiosas. Outros reformadores, como Ulrico Zwinglio e João Knox, também desempenharam papéis cruciais, cada um em sua região, espalhando as chamas da reforma por toda a Europa. E assim, percorremos os caminhos sagrados da história, testemunhando como o cristianismo entrelaçou-se com o tecido da humanidade. Não é apenas uma crença, mas um legado vivo que continua a inspirar, a desafiar e a transformar. Desde as margens do Mar da Galileia até os confins do mundo moderno, o cristianismo nos chama a uma jornada de amor e esperança. Ele nos convida a sermos agentes de mudança, portadores de luz em tempos de sombra, e a vivermos uma fé que move montanhas. Olá, exploradores do planeta desconhecido, que alegria encontrá-los aqui mais uma vez. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e é com gratidão que agradeço por assistirem aos nossos vídeos, completos e shorts. Convido-os a se inscreverem em nosso canal Planeta Desconhecido. Deixem seu like, comentem, compartilhem com seus amigos. Vocês são essenciais para nós. Cada like ajuda nosso canal a crescer ainda mais. Que Deus os abençoe até nosso próximo encontro. Muito obrigado.